Irmãos, eu peço a atenção de vocês para o texto que nós estamos pregando em sequência, juntamente com o pastor Márcio e o Ricardo, do Evangelho de Marcos. E eu vou ler apenas o verso 1 do capítulo 10, e durante a mensagem leremos os demais versículos. Capítulo 10, a mensagem vai abranger do verso 1 ao 31, mas agora eu vou ler apenas o verso 1, Marcos 10, verso 1. Levantando-se Jesus, foi dali para o território da Judéia, além do Jordão. E outra vez as multidões se reuniram junto a ele, e de novo ele as ensinava segundo o seu costume. De novo ele as ensinava segundo o seu costume. Pai, que esse bendito costume de Jesus continue agora usando frágeis pecadores como eu nesta manhã, para que prevaleça no coração de cada irmão e de cada irmã os teus preceitos e não os nossos argumentos. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. O tema da meditação desta manhã é o seguinte: os imperativos categóricos de Jesus para a vida cotidiana. Os imperativos categóricos de Jesus para a vida cotidiana. Na verdade, Cristo tinha a sua pedagogia. O mestre por excelência era e sempre será Ele. E eu creio que há uma grande diferença entre professor e mestre. O professor, normalmente, se preocupa com conteúdo, talvez didática. O mestre vai além, o mestre vai na vida. A preocupação do mestre, além da autoridade que ele deve ter para ensinar, tem que ser transformar quem ouve, quem compartilha, quem entende, quem carece. E eu quero contar duas histórias que mostram a diferença entre o mestre e o professor. Uma aconteceu numa sala de aula onde eu estava presente. Então a primeira historinha pequena que eu vou contar é de professor. Todo santo dia, na parte da tarde, a partir das 13 horas, no primeiro ano de seminário, nós tínhamos, depois do almoço, aulas de sociologia. Maravilhosas. Sabe, um professor lendo um texto longo e fazendo você copiar. Aquilo era um bálsamo depois do almoço, era um lenitivo. E aquilo durava um semestre inteiro, e o professor não parava, ele ditava textos densos, pesados. Até que chegou um dia, além da leitura e poucas explicações posteriores, num palavreado à la Camões, que a gente não entendia, tinha que levar dicionário, um amigo que sentava no primeiro banco ficou irritado. Ele era o nervoso da turma, sempre tem um, e ele era o nervoso da turma. Até que ele levantou a mão e disse: professor, como o professor já está na glória, eu não vou citar o nome dele, mas por analogia vocês vão querer descobrir, talvez o Márcio vai descobrir. Ele levantou a mão e disse: professor, o senhor dita muito depressa e eu não consigo copiar. E o professor, que tinha uma voz à la Mauro, grave, disse: não sou eu quem dito depressa, sois vós que copiais devagar. E ele continuou, e acabou a aula aí. Esse era o professor, ele não deu continuidade, não teve pedagogia, nem interesse, ele simplesmente continuou ditando, e o rapaz, de nervoso, saiu da sala. Bom, aí aconteceu, um ano antes de eu chegar no seminário, aí era um mestre, um rapazinho do interiorzão lá de Minas Gerais. Quando ele entrou na primeira aula de hebraico, isso é fato verdadeiro,
Ele entrou na primeira aula e quem estava à frente? Dr. Valdir Carvalho Luz, a maior sumidade de hebraico que já existiu nesse nosso Brasil. E o Dr. Valdir, com calma e silêncio e leveza, ele disse: vocês terão 6 meses de língua portuguesa, para uma preparação, um resgate de noções de sintática, de figura de linguagem, verbos, para vocês entrarem melhor preparados na aula de hebraico. Levanta lá o aluno, primeiro dia de aula, Dr. Valdir Carvalho Luz, e o aluno angustiado para aprender hebraico, disse exatamente isso que eu vou dizer agora. Professor, português nós já sabe, nós quer aprender hebraico. Naquela hora, munido pela frase de língua portuguesa tão sábia do aluno, o Dr. Valdir Carvalho Luz o convenceu, a partir dali, da necessidade que ele tinha de aprender a língua portuguesa primeiro, para depois aprender o hebraico. A diferença de um para o outro é entre o mestre e o professor. O texto aqui diz que Jesus, ele tinha um costume de ensinar. E é maravilhoso quando a gente percebe na pessoa de Jesus que esse costume o acompanhava na praia, na montanha, numa sinagoga, dentro de uma casa. Ele não escolhia ambiente, ele ensinava em qualquer ambiente, a partir de qualquer situação. O mestre ensinava o conteúdo da palavra, o conteúdo da lei, mas passava vida e induzia os seus alunos à transformação, ao crescimento, não ao mero acúmulo de informações bíblicas, mas mudança progressiva de vida. O autor de Hebreus chega a dizer no capítulo 5 que no tempo decorrido de que você é cristão, você já deveria ser um mestre, mas alguns irmãos ainda precisam de papinha, porque ainda não cresceram. O alimento sólido das Escrituras é para os experimentados, aqueles que pela prática adquiriram um nível maior, uma maturidade maior. Essa é a preocupação do Mestre Jesus, e o costume que ele tinha o levava a ensinar em toda e qualquer situação. E o alvo dele, o que ele queria alcançar, ele mesmo relata em João 17, 26, dizendo assim: eu os fiz conhecer o teu nome e continuarei a fazê-lo, a fim de que o amor que tens por mim esteja neles e eu neles esteja. Olha que ideal tremendo de Jesus, o nosso mestre. O ensino dele tinha um alvo, tinha um objetivo, tinha algo tão elevado a ser alcançado. E ele dizia: eu, Pai, eu fiz cada aluno meu, cada discípulo meu, eu os fiz conhecer o teu nome e continuarei a fazê-lo, até que o amor que o Senhor tem por mim esteja neles e eu neles esteja. Então, que Deus nos livre, principalmente a mim, ao pastor Márcio e ao Ricardo e aos mestres da igreja, que Deus nos livre apenas e tão somente de nos preocuparmos com conteúdo programático, e muito mais além, que Ele nos leve a nos preocuparmos com vida e transformação a partir do ensinamento. Por isso, Jesus Cristo causava um aspecto de maravilha, de êxtase em cada pessoa. Quando Ele abria a boca, a conclusão geral era uma só: Ele ensina como quem tem autoridade. Ele não ensina como os fariseus. E Jesus sempre foi categórico, categórico mesmo. Não há como você pegar o ensinamento dele e dizer: mais tarde eu penso, eu reflito, se der eu sigo, se não eu opto por outro caminho. Não, Jesus chegou a dizer: aquele que não junta comigo vai espalhar, quem não é por mim é contra mim. Avalie tudo que você aprendeu até aqui de Jesus, através do seu professor lá da escola dominical, do seu professor atual, do seu pastor, das suas leituras devocionais. Avalie o tanto de tudo isso que entra
como imperativo categórico para que você paute sua vida por esses ensinamentos e a transformação da sua vida seja patente diante de qualquer pessoa que te observar. Por isso, eu quero que você pegue o teu coração e a tua atenção para essa passagem. São 4 partes dela. Em cada uma, Jesus anuncia um imperativo categórico para a nossa vida cotidiana. E ele não abre exceções, ele não atenua em nada. Então, o primeiro imperativo categórico de Jesus para a vida cotidiana está entre o verso 2 e o 12. Eu vou dizer que é da seguinte forma: seja inseparável. Do verso 2 ao 12, esse primeiro imperativo categórico de Cristo para a nossa vida cotidiana proclama: seja inseparável. Ele diz assim: aproximando-se alguns fariseus, o experimentaram, Jesus na berlinda sempre, e perguntaram-lhe: é lícito o marido repudiar a sua mulher? Ele respondeu: o que Moisés ordenou para vocês? E aí ele retruca dizendo: Moisés permitiu lavrar carta de divórcio. Os homens respondem para Jesus: e permitiu repudiar. E Jesus então diz: por causa da dureza do vosso coração, ele vos deixou escrito esse mandamento. Porém, desde o princípio da criação, Deus os fez homem e mulher. Por isso deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e com a sua mulher serão os dois uma só carne, de modo que já não serão dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. Em casa, voltaram os discípulos a interrogá-lo sobre este assunto, e ele lhes disse: quem repudiar sua mulher e casar com outra, comete adultério contra aquela. E se ela repudiar seu marido e casar com outro, comete adultério. Irmãos, não há regra diferente para pautar a nossa vida. Desde o princípio, Deus ordenou homem e mulher. O que Deus ajuntar nesse sentido, o homem, a necessidade, a circunstância, as leis nacionais não podem superar o projeto de Deus. E os fariseus interrogaram Jesus, dizendo: é lícito o homem abandonar a sua mulher por qualquer motivo? Eles tinham 2 mentores, os fariseus. Um era Hilel. Hilel era um camarada que defendia divórcio por qualquer motivo. Era uma corrente, era uma vertente que fortalecia as convicções dos interessados no divórcio por qualquer motivo, até por ronco. Eu já li uma história de um camarada que divorciou da mulher 72 horas depois do casamento e alegou que ela roncava. Hilel pensava assim. E aí os fariseus interrogaram, pressionaram Jesus, e lá vem toda a autoridade de Jesus categórica, dizendo: seja inseparável. Não foi assim desde o princípio? Moisés só abriu uma exceção, permitindo o divórcio, não autorizando, não incentivando, permitindo. Por quê? Por causa da dureza do coração. Ou seja, houve alguma traição, o que Deus manda fazer? Perdoa. O que traiu, se arrependa. O que foi ofendido, perdoe. Mas quando o coração é tão duro, feito pedra, Deus abre exceção. Deus não ordena, Deus não aconselha, Deus não manda. E Jesus, de maneira categórica, está dizendo: quem casou diante de Deus, no altar de Deus, seja inseparável. O que Deus ajuntou, não há como ninguém anular o que Deus uniu, separar o que Deus juntou. Isso é um imperativo categórico de Jesus. Nós inventamos regras, nós inventamos motivos para o divórcio ser plausível. Nós inventamos, os homens inventam, principalmente numa era século XX, pós-moderna, onde valores absolutos o tempo todo são jogados no lixo, e eles entram na igreja. Faça a sua pesquisa e repare, até os anos 70, 80, exagerando, você não ouvia falar de divórcio entre cristãos. Quando acontecia um desquite,
Era uma coisa assustadora. Agora é arroz de festa, em qualquer hora, em qualquer lugar, em qualquer denominação. O divórcio é algo natural, fútil, banal. E isso não deve ser assim. Não foi assim desde o princípio. Deus estabeleceu uma união entre homem e mulher. Deixa a sua casa, geograficamente, socialmente, financeiramente, e se una à sua mulher. E ali vocês se tornarão uma só carne. Quando um homem se deita com uma prostituta, ele é uma só carne com ela também. O que Deus faz é unir um homem e uma mulher com sua bênção. Nenhum drama, nenhum problema pode ser maior a ponto de estrangular, anular aquilo que Deus decretou. Por isso, o primeiro imperativo categórico de Jesus é claro. Se você discutir, é um problema seu. É uma situação que você vai criar para conveniência pessoal. Mas não conte com a bênção de Deus, não conte com o aval das Escrituras, porque foi a partir da dureza de coração que Moisés permitiu o divórcio, mas não por qualquer motivo, apenas uma regra de exceção: quando houver imoralidade sexual. Acabou. Isso é um imperativo de Jesus, categórico. O segundo imperativo categórico de Jesus para a vida cotidiana vai do verso 13 ao 16. E eu o chamo de seja abençoador. Eu vou ler o último verso, primeiro, o 16. Então, tomando-as nos braços e impondo-lhes as mãos, as abençoava. Vamos lá, do verso 13 começa assim: trouxeram algumas crianças para que Jesus as tocasse, mas os discípulos as repreendiam. Jesus, quando viu isso, ficou indignado e disse: deixai vir a mim os pequeninos, não os embaraceis, porque dos tais é o reino dos céus. Em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Então, pegando as crianças no colo, Jesus impôs-lhe as mãos e as abençoava. O segundo imperativo categórico de Jesus é: seja um abençoador. Irmãos, alguns pensavam que criança era um tipo de tempo desperdiçado de Jesus. Para que Jesus vai ficar dando trela para crianças? E quem foi que entrou no cenário para impedir, para bloquear a proximidade das crianças com Jesus? Os discípulos. Nós somos vítimas de vários preconceitos, de várias barreiras. Quando a gente olha uma criança, a gente tem que ver ternura nela, pureza nela, simplicidade nela. Nós começamos no processo dos anos a encher essas crianças de valores, de esquisitices. Nós, a escola, a sociedade, não Jesus. Então Jesus abençoou aquelas crianças. Ele ficou indignado com os discípulos que queriam impedir as crianças de se aproximarem dele. Isso é terrível, irmãos. E Jesus disse: sabe qual é o negócio aqui? Abençoe crianças. Não bloqueie, não impeça a chegada delas. Nunca houve em nenhum momento da vida de Jesus qualquer preocupação de conter as crianças, e sim de deixá-las caminho aberto, caminho livre, de tal maneira que ele disse: o reino dos céus é delas. Se você não se tornar como uma delas, em humildade, em se esvaziar de si mesmo, em se prostrar totalmente humilde, dizendo: eu sou miserável. Se você não fizer assim, você não entra no reino dos céus. Por isso que você tem que aprender a ser um abençoador, não só das crianças, mas daqueles que por ignorância não entendem o que você já entende, não sabem o que você já sabe, não tiveram o privilégio que até hoje você já tem. Irmãos, vários testemunhos eu já ouvi. E a semana passada, ao visitar a Dani, esposa do Felipe,
que será em breve recebido como membro dessa igreja, fez uma cirurgia. Ela já foi membro de igreja pentecostal, já foi membro da igreja presbiteriana do Alphaville, e está vindo para cá por trabalho e outras questões. E ela disse: pastor, eu fui numa outra igreja, e um dia eu falei para o Felipe, vamos visitar a igreja de São Caetano? E sabe quem a convenceu de falar, é aqui o nosso lugar? As filhas pequenas, por causa do departamento infantil dessa igreja, que segundo consta, é uma bênção. Os grandes missionários da igreja estão lá no departamento infantil. E ontem eu ouvi um testemunho de uma mãe, não é, mãe? Falando que o marido se converte, porque um dia a filha pequena, quantos anos tinha sua filha? 3 anos. E ela disse, papai, Jesus está em todo lugar e aqui também. O homem que até então resistia, ele cedeu e disse, e não é que essa menina está certa, 3 anos. O que Jesus está querendo dizer, seja um abençoador dos humildes, dos proscritos, dos párias e principalmente das crianças. Não pense que o acesso a Jesus é da nata, da elite, dos pensantes, e sim dos humildes, dos que se esvaziam de si mesmos. Irmãos, quanta gentileza. Hoje eu entrei aqui, Mauro estava chegando, arrumando as coisas, e quem aparece? Cadê o Heitor? Desceu, né? Não conhecia o Heitor. Veio cumprimentar, prazer, Heitor, sou o Davi. Aí a gente ouve muita gente falar que tem um monte de adulto, mesmo dentro da igreja, que passa nos corredores. Bom dia, irmão. Por quê? É possível que algum irmão, quando você diga bom dia, ele pergunta por quê? Aí você vai falar, porque você tem que voltar lá onde Jesus falou, olha, seja humilde, seja sincero, seja meigo, seja um abençoador. É um imperativo categórico, não há como discutir isso, não há. O terceiro imperativo categórico de Jesus está do verso 17 ao 22. Seja rico da graça. Seja rico da graça. Esse texto diz assim, e pondo-se Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro, e ajoelhando-se, perguntou-lhe, bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? E respondeu Jesus, por que me chamas bom? Ninguém é bom, senão um que é Deus. Sabes os mandamentos, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém, honra teu pai e a tua mãe. Você sabe tudo isso. E ele respondeu, mestre, tudo isso eu tenho observado desde a minha juventude. E Jesus, fitando-o, o amou e disse, só uma coisa te falta, vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Então vem e segue-me. Ele, porém, contrariado com estas palavras, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Sabe qual é o imperativo categórico de Jesus nesse trecho? É esse: seja rico da graça de Deus, seja rico da graça de Deus. Aquele jovem se aproxima de Jesus, cheio de rapapés, cheio de cortesias, e diz, bom mestre. E Jesus diz, olha, ninguém é bom, só Deus. E aquele jovem pergunta, o que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? Já começa a pergunta errada. O que eu posso fazer? O que eu tenho que fazer? E Jesus responde para ele, olha, eu sei que você foi bom aluno na escola dominical, você sabe os mandamentos, decorou, responde certinho, ganhou concurso na igreja, eu sei. E aquele jovem confirma e diz, Jesus, eu ali na minha geração, eu sou muito bom mesmo. Meu pai nunca ficou decepcionado comigo, nenhum professor de escola dominical mandou recadinho para o meu pai, nem para minha mãe. Eu era bom aluno. E aí Jesus disse, só falta uma coisa para você, troca de Deus. No teu coração Mamon rivaliza e disputa com Jeová. Você ora é Mamon,
Ora, você acha que faz um favorzinho para Deus citando de cor textos bíblicos. Essas coisas não funcionam com Jesus. Você é pobre, você é miserável, você é cego, você é membro da igreja presbiteriana de Laodiceia. É pobre, cego e nu. E você acha que tem alguma vantagem, alguma coisa que te levará a conquistar o céu? Esquece. O imperativo categórico de Jesus é este: seja rico da graça de Deus. Troca de Deus. Só tem uma coisa que te falta: dá aos pobres. Faz o mesmo que Zaqueu. Reconhece que você usurpa. Reconhece que você te engana. Você é um materialista de plantão. Reconhece isso. Reconhece que você é um mero legalista. Faz estritamente o necessário, mas não de coração. Reconhece que você é só um religioso a mais. E muda de Deus. Que o trono do teu coração tenha um único rei, Jesus Cristo. O que é que aconteceu com aquele jovem? Ele não quis saber do imperativo categórico de Jesus. O texto diz que ele ficou muito decepcionado. Ele ficou muito triste, muito chateado. Por quê? Porque para ele o Deus mais importante era Mamon, a riqueza, o poder, a influência. Por isso, meus irmãos, sejamos ricos, ricos da graça, plenos da graça de Deus, e que em tempo algum ouçamos de Jesus essa frase tão catastrófica para as nossas pretensões espirituais: uma coisa te falta. Que você possa dizer: Senhor, outro bem, e até foi um momento de oração do presbítero Jean hoje, outro bem eu não possuo aqui na terra, só a Ti. A minha riqueza é o Senhor Jesus. Ele é o meu sol, Ele é a minha justiça, Ele é o meu tudo. O resto, sabe como é? Na linguagem de Paulo é esterco, porque diante da sublimidade de ter conhecido Cristo, as outras coisas para mim não passam de lixo, de esterco. Por isso, o categórico imperativo de Jesus, o número 3 é: seja rico, mas dá graça. E o último imperativo categórico vai do verso 23 ao verso 31. Seja desapegado. Seja desapegado. Do verso 23 ao 31 está escrito: então, Jesus, olhando ao redor, depois do diálogo com o jovem contrariado, Jesus falou assim aos seus discípulos: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Os discípulos estranharam essas palavras, mas Jesus insistiu e disse-lhes: filhos, quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Eles ficaram sobremodo maravilhados, dizendo entre si: então quem pode ser salvo? Jesus então disse, olhando bem neles: para os homens é impossível, contudo, não para Deus, porque para Deus tudo é possível. Então Pedro começou a dizer: eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Jesus tornou dizendo: em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, ou filhos, ou campos, por amor de mim e por amor do Evangelho, não há quem não receba, já no presente, o cêntuplo de casas, irmãos, irmãs, mães, filhos, campos, com perseguições, e no mundo por vir a vida eterna. Porém muitos primeiros serão últimos, e os últimos serão primeiros. Aqui Jesus está dizendo: seja desapegado. Dr. Russell Shedd, tive o privilégio de estudar um pouco com ele, até me orientou na minha monografia que eu apresentei ao presbitério, foi um privilégio mesmo. Ele disse o seguinte: 3 perigos rondam as riquezas. Existem 3 grandes perigos em ter riquezas. O primeiro perigo é a sensação de falsa segurança. Qualquer pessoa
que acumula riquezas, ela pode produzir no seu coração uma sensação de falsa segurança. É por isso que um dos salmistas diz de maneira muito clara: não é proibido ficar rico. Se a tua riqueza aumentar, só faz uma coisa: além de ser um hábil investidor, não coloque o seu coração nas riquezas. Se você ficar rico, fique rico em generosidade também, mas não idolatre o teu patrimônio. O primeiro perigo por causa da riqueza, segundo Russell Shedd, é esse: a sensação de falsa segurança. O segundo perigo, ficar algemado a esse mundo. Lembre que o jovem chega e diz: o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? Quanto é que isso custa? Qual é o desempenho que se espera? Ficar algemado a esse mundo é o segundo perigo. E o terceiro, nutrir um espírito egoísta. Como aquele camarada que ficou tão rico que ele disse: olha, minha alma, come, bebe, eu vou fazer mais celeiros, eu vou investir em vários bancos, em várias operações financeiras, eu vou aumentar o patrimônio. E naquela noite ele ouve uma voz que dizia: doido, louco de pedra, essa noite você vai morrer, o que você guardou vai ficar para quem? Muita riqueza segundo o homem, extrema pobreza segundo Deus. Por isso o quarto imperativo de Jesus nessa passagem é: seja desapegado. Sabe, é rico, seja abnegado, seja contente, não cobice, porque muitos na cobiça de querer ter, esqueceram de ser e se atormentaram com muitas dores. Cristo quer nos poupar de tudo isso. Por isso ele diz de maneira categórica esse imperativo final da mensagem dessa manhã: seja um desapegado, um desprendido, seja uma pessoa decidida a não aceitar que mamão te controle, que o dinheiro te domine, que o lazer seja o seu senhor absoluto. É impressionante, meus irmãos, que Jesus usa uma expressão que até hoje não há unanimidade nos intérpretes. O que é um camelo que passa no fundo de uma agulha? Para alguns, a agulha era uma porta pequenininha que dava acesso a um outro trecho do templo da cidade, e um camelo com aquela corcova e cheio de balangandãs e malas e tudo mais, ele tinha que ser desprovido daquilo tudo e prensado a passar ali com muita dificuldade. Jesus está dizendo: se é impossível para um camelo fazer esse caminho sem ajuda, sem apertar, para Deus não é impossível tirar mamão do coração de um rico e levá-lo ao céu, porque o problema não é ter, o problema é confiar naquilo que você tem, e não confiar naquele que te tem, naquele que pode jogar a tua alma e o teu corpo no inferno. A quem eu devo temer? Ao diabo? Não, eu devo temer a Deus, pois Ele tem o poder de me jogar no inferno, se Ele quiser. Mas eu não posso confiar na minha riqueza. O que eu tenho que entender e confiar é o que é impossível para o homem: pegar um homem rico e fazê-lo humilde, desprendido, desapegado, é coisa de Jeová. Ele pode fazer isso. Um pobre também pode ser rico de soberba, rico de orgulho, de ressentimentos. E Jesus quer: abra mão, desapegue de tudo isso e se torne como uma criança. Aí o reino do céu será seu também. Qual é o imperativo que mais te incomoda? O que de tudo que falamos aqui mais te perturba? É ser desapegado? É ser rico da graça? É ser um abençoador? Ou é ser uma pessoa que faz um pacto, seja com a sua mulher, seja com a sua igreja, seja com algum amigo, e você diz: olha, o que eu falei, a minha palavra não volta atrás. Bendito o cidadão do céu que jura com dano próprio e não se retrata. O que Jesus quer de nós é exatamente esse desprendimento, essa noção de que benditos sejam aqueles que acumulam tesouros no céu, onde a traça e a inflação não podem corroer. Benditos sejam aqueles que são receptivos, abençoadores.
Benditos são aqueles que são fiéis em tudo que falaram, em tudo que prometeram. Eu quero encerrar com 3 expressões que eu achei preciosas para mim. Primeira expressão: eu não quero andar com a Bíblia nas mãos. Eu quero vestir a Bíblia para permitir que as pessoas possam lê-la em mim. Eu não quero carregar a Bíblia nas mãos ou debaixo do braço. Eu quero vestir a palavra que, habitando ricamente em mim, fará com que as pessoas leiam a Bíblia através da minha vida. Segunda frase: evangelizar não é transmitir uma informação, é demonstrar uma transformação. Evangelizar não é transmitir uma informação, é mostrar, demonstrar uma transformação de vida. E a última frase: o hábito é o financiador do óbito. A rotina destrói a retina e faz a vida parecer uma tela em preto e branco. Eu gostei muito, por mais que a metáfora possa parecer estranha, mas o hábito financia o óbito. Às vezes, a gente está tão habituado a fazer tanta coisa que não agrada ao Senhor, e a gente continua fazendo, para a morte da nossa própria beleza de vida. O que Cristo quer para mim e para você não é uma tela em preto e branco, é uma vida abundante, multicolorida, perfeita, um jardim regado, cujas águas jamais faltam, cheio de frutos e flores, que celebrem o grande autor da nossa salvação. Que Deus te abençoe, meu irmão, e que você, junto com a sua família, com o seu Deus, com a sua igreja, você esteja sempre submisso aos imperativos categóricos do Senhor Jesus para a vida cotidiana. Amém.